E se disséssemos que existem animais ao nosso redor que são mais inteligentes do que crianças de 7 anos? Essas criaturas conseguem contar, usar ferramentas e até resolver problemas complexos. Elas têm uma memória fenomenal e podem planejar o futuro. Eles entendem os princípios de causa e efeito e antecipam os resultados de suas ações. Eles também perseguem outros animais, inclusive pessoas. Nos últimos anos, os cientistas têm feito descobertas cada vez mais surpreendentes sobre a inteligência dessas criaturas. Parece que em breve teremos que reconhecer uma espécie biológica que nunca levamos a sério como praticamente igual a nós. Parece a descrição de um primata altamente evoluído, não é? Mas na verdade estamos falando de corvos. Hoje você vai aprender como os corvos revelaram o princípio de Arquimedes. Porque os corvos vêm se vingando meticulosamente de um morador da Índia há muitos anos. O que os corvos preferem? Dinheiro em espécie ou cartões bancários? E como é possível que um cérebro do tamanho de uma avelã, os corvos sejam mais inteligentes do que muitos macacos? Corvos. Curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ver ainda mais vídeos interessantes e reveladores. Há muito tempo que as pessoas notaram as incríveis habilidades dos corvos. Isso não se aplica apenas aos corvos, mas a toda a família de corvídeos, que inclui corvos, gralhas, pegas, gaios, galhas pretas e galhas de bico vermelho, cerca de 130 espécies no total. E sim, quando dizemos há muito tempo, queremos dizer há muito, muito tempo atrás. O lendário fabulista grego Esopo, que viveu por volta de 600 a.C., dedicou inclusive uma de suas fábulas mais famosas, O Corvo e o Jarro, a esse fenômeno. A fórmula conta a história de um corvo sedento que encontra um jarro cheio de água, mas o jarro não está completamente cheio e o corvo não consegue alcançar a água com o bico. Sem conseguir inclinar o jarro, o pássaro atira pedrinhas dentro dele, uma a uma, até que a água suba até o topo, permitindo que ele beba. Cerca de 2.600 anos depois, as pessoas decidiram verificar se a fábula de Esopo não seria afinal uma fábula. Em agosto de 2009, um estudo publicado na revista Current Biology mostrou que as gralhas pretas, parentes dos corvos, comportam-se exatamente da mesma maneira quando colocados em uma situação semelhante. O experimento foi então replicado diversas vezes em vários cenários. Os pesquisadores adicionaram condições ao experimento para observar como os corvos resolveriam problemas cada vez mais complexos. Por exemplo, nesta filmagem vemos um corvo da Nova Caledônia recebendo 2 petiscos em 2 recipientes diferentes. Em ambos os recipientes, o petisco está na superfície, no mesmo nível, mas um recipiente está cheio de água e o outro de areia. O corvo esperto nem tentou atirar pedras no recipiente da direita, que continha areia, mas foi direto para o da esquerda. Parecia que ele havia percebido desde o início que esse truque não funcionaria com a areia. Bem, talvez não tenha sido tão difícil para o corvo adivinhar de imediato. Então eles fizeram outro experimento. O recipiente com água era o mesmo, mas as pedras eram barras de material branco. Elas tinham o mesmo tamanho, mas algumas eram pesadas e outras leves. E então aconteceu algo incrível. O corvo alternadamente pegava as barras pesadas e as atirava para dentro do recipiente. E ao pegar a mais leve, jogava para o lado e pegava a próxima. Esta também era pesada e o corvo a atirava para dentro do recipiente. Quer dizer, você vê o que aconteceu? O corvo pesou a barra no bico, percebeu que era leve, concluiu que não afundaria na água, então não seria útil, e a jogou fora por ser desnecessária. Mas nem isso foi suficiente para os cientistas. Eles continuaram mudando as condições, colocaram recipientes de larguras diferentes, com diferentes níveis iniciais de água, deram ao corvo diferentes materiais, mas o resultado foi sempre o mesmo. O corvo da Nova Caledônia rapidamente, ou às vezes até imediatamente, entendia o que e como as coisas deveriam ser feitas para receber uma recompensa. Por fim, eles decidiram literalmente fazer o corvo reprovar, como em uma prova. Eles bolaram o seguinte plano. Há 3 recipientes com água.
O do meio é o mais estreito. Há um petisco saboroso flutuando na superfície. O corvo, obviamente, não consegue pegá-la. O nível da água está muito baixo para que ele consiga alcançá-la com o bico. Há pedrinhas na mesa ao lado. Seu tamanho foi escolhido propositalmente para que não caibam no recipiente do meio com o petisco, mas possam entrar livremente nos recipientes laterais. Por que isso foi feito? Porque pesquisadores astutos conectaram o vaso central, o mais estreito, sob a mesa, com o vaso vizinho, o da direita, segundo o princípio dos vasos comunicantes. O vaso da esquerda permaneceu separado. Se uma pedra for atirada no recipiente da direita, o nível da água sobe tanto nele quanto no recipiente do meio. E no lado esquerdo, há um recipiente largo semelhante, mas não conectado aos outros. E se uma pedra for atirada nele, não afetará o nível da água no recipiente estreito com a pedra. Entende qual é a questão? Este problema não pode ser resolvido de forma direta. É preciso não apenas experimentar, mas também estabelecer as relações de causa e efeito corretas. Nessas imagens, você pode ver como o corvo resolve o problema. Após várias tentativas, o corvo deduz que é necessário atirar uma pedra não apenas em um tubo de ensaio vizinho, mas naquele que funciona corretamente. Em essência, os corvos passam de forma lúdica no teste de conhecimento da lendária descoberta de Arquimedes, embora naturalmente não tenham frequentado a escola. Vamos recapitular. Segundo a lenda, o antigo cientista e engenheiro grego Arquimedes estava deitado em uma banheira com água quando de repente percebeu um princípio simples. O volume de água deslocada é igual ao volume do corpo imerso nessa mesma água. Foi essa descoberta que o fez correr e exclamar "Eureka!", que significa encontrei. Como podem ver, os corvos também não estão longe dessa descoberta. Ou talvez eles tenham feito isso há muito tempo. Bem, pelo menos os corvos da Nova Caledônia poderiam ter feito isso. Afinal, eles são considerados um dos mais inteligentes da família dos corvos. Você pode estar se perguntando por quê. Bem, se os experimentos com corvos e água não te impressionaram muito, prepare-se para ficar realmente surpreso. Há muitos anos, pesquisadores vêm realizando diversos experimentos com grandes símios. Portanto, um macaco que maneja habilmente um graveto para pegar algo já não é mais uma novidade. Mas se o macaco fosse capaz de fabricar suas próprias ferramentas, isso provavelmente teria um efeito bombástico na comunidade científica e na humanidade. Por que essa analogia? Vamos começar do início. Que outras coisas fazem os corvos da Nova Caledônia que os tornam os mais inteligentes? Eles sabem usar ferramentas que eles mesmos criaram. E são tão bons nisso que às vezes até pesquisadores experientes ficam impressionados. Em 2002, cientistas comportamentais da Universidade de Oxford observaram o comportamento de um corvo da Nova Caledônia chamado Betty. Este vídeo mostra sua façanha impressionante. No experimento, um pequeno balde de comida foi colocado dentro de um tubo. O corvo não conseguia alcançar o balde devido ao comprimento do tubo. Então, ele pegou um pequeno pedaço de arame e, após várias tentativas frustradas de enganchar o balde com ele, deduziu que podia dobrar o arame para formar um gancho, e então puxou o balde facilmente. Além disso, o corvo repetiu esse comportamento em 9 das 10 tentativas subsequentes. Betty surpreendeu a todos com isso. Ela foi considerada uma ave única e incrivelmente inteligente. Mas tudo aquilo foi moleza. O experimento foi novamente complicado. O pássaro teve que resolver uma tarefa ainda mais difícil. Primeiro, usar um graveto curto para alcançar o mais comprido e, em seguida, usar o graveto curto para pegar o petisco. Betty também lidou com essa tarefa com facilidade. Posteriormente, muitos experimentos semelhantes foram conduzidos com corvos da Nova Caledônia. Os cientistas aumentaram a complexidade dos experimentos e sempre se surpreenderam com a engenhosidade das aves. E algumas das experiências chocaram os pesquisadores. Alice Ausberg, da Universidade de Viena, e Alejandro Kaselnik, de Oxford, que há muito pesquisaram a inteligência das aves, publicaram um artigo na Scientific Reports, afirmando que os corvos da Nova Caledônia são capazes de montar ferramentas a partir de peças sobressalentes.
cientistas realizaram uma série de experimentos. 8 corvos da Nova Caledônia tinham que pegar um petisco em um recipiente. Para isso, precisavam usar um graveto comprido. Inicialmente, os gravetos foram colocados ao redor da caixa e os pássaros o utilizaram com sucesso. Todos os 8 corvos pegaram os gravetos e pegaram a comida. Mas então, os longos bastões pré-fabricados foram substituídos por bastões curtos, que, no entanto, podiam ser usados para fazer um bastão longo, juntando-os uns aos outros. Alguns dos bastões curtos eram um pouco mais largos, outros um pouco mais estreitos, e os estreitos simplesmente precisavam ser inseridos nos largos. 4 dos 8 pássaros, sem qualquer demonstração ou instrução, descobriram o que fazer. Juntaram os gravetos e conseguiram a comida. Então, a tarefa ficou mais difícil. Os pedaços curtos de madeira podiam ser conectados uns aos outros, não diretamente, mas com a ajuda de um adaptador especial. E havia um entre os corvos que, após examinar os objetos, percebeu a função dos adaptadores. E esse sujeito esperto conseguiu montar um pedaço de madeira do comprimento necessário, não apenas com 3, mas até mesmo com 4 peças. Antigamente, acreditava-se que apenas os humanos podiam fabricar ferramentas. Depois, supôs-se que apenas humanos e chimpanzés podiam fabricá-las. E, por fim, pensou-se que somente humanos e chimpanzés conseguiam fabricá-las, montando-as a partir de diferentes partes. Agora você percebe o quanto subestimamos a família dos corvos? O fato de uma ave conseguir montar uma ferramenta útil a partir de várias peças diferentes é como um macaco conseguir construir um banquinho usando martelo e pregos, sem nenhuma instrução. Isso levanta uma questão. Como? Como e por que ignoramos tais habilidades nos corvos? Enfim, este é apenas o começo da nossa história sobre a inteligência dos corvos. A seguir, você aprenderá coisas que certamente o impressionarão. Mas primeiro vamos explicar brevemente como nós, pessoas sensatas, deixamos passar uma espécie quase inteligente bem debaixo do nosso nariz. Embora as pessoas já tivessem notado há muito tempo que essas criaturas emplumadas eram obviamente mais inteligentes do que outras aves, ninguém realmente se importava com a sua inteligência. Apesar das observações, acreditou-se por muito tempo e teimosamente que elas não possuem inteligência. Por quê? A questão é que os estudos da mente foram baseados em material humano, por questões óbvias, depois em primatas, como parentes próximos, e então em mamíferos em geral. E todos nós compartilhamos uma característica comum em termos de nossa capacidade de pensar: o neocórtex, a própria massa cinzenta do cérebro com a qual pensamos. É a massa cinzenta responsável pela atividade nervosa superior, que é o pensamento. Bem, as aves não têm neocórtex. Não é que seja primitivo, nem subdesenvolvido, simplesmente está ausente. Absolutamente. Por isso, os cientistas sempre tiveram uma crença inabalável: sem o neocórtex, não há pensamento. Foi por isso que encerraram a questão da inteligência das aves sem sequer tentar explorá-la. Disseram: são apenas instintos, sobre tudo e ponto final. Mas a família dos corvos não se importou com as conclusões dos pesquisadores. Eles continuaram a resolver problemas complexos com sucesso contra todas as expectativas. O número de casos observados de comportamento excepcionalmente inteligente cresceu e tornou-se cada vez mais difícil ignorá-los. Eventualmente chegaram aos experimentos de laboratório sobre os quais já falamos, e falaremos mais adiante. Descobriu-se que essas aves não apenas alcançaram alguns mamíferos em termos de inteligência, como também superam a maioria deles. Você consegue imaginar um rato manipulando ferramentas com a mesma habilidade que um corvo? Isso é algo que nem todo cachorro consegue fazer. Assim, os cientistas tiveram que mudar sua abordagem. Diante da avançada atividade cognitiva, foi necessário revisar as abordagens fundamentais. Eles começaram com o que era indiscutível. 1. O neocórtex é algo que as aves nunca tiveram e nunca terão. Isso é um fato. 2. Nos mamíferos, o neocórtex é responsável pela inteligência. Isso também é fato. 3. As aves possuem inteligência e outras funções mentais complexas. Isso é outro fato. A conclusão óbvia é que a arquitetura cerebral das aves é fundamentalmente diferente da dos mamíferos. Só precisamos entender como ela é.
Um verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas obtiveram tecnologias avançadas como a tomografia, a encefalografia e outras, permitindo monitorar em tempo real a atividade de diferentes áreas do cérebro da ave sem precisar dissecar seu crânio. Descobriu-se que a chave para o segredo reside na estrutura muito específica do cérebro da família dos corvos. Em primeiro lugar, o tamanho de um único neurônio. Os neurônios das aves são muito menores, portanto, tudo mais sendo igual, haveria muito mais deles para caber no espaço disponível. O segundo ponto é a compactação mais densa. Os neurônios das aves não são apenas pequenos, como também estão compactados de forma muito densa no volume disponível. Cientistas da Universidade Carolina, em Praga, e seus colegas da Universidade de Viena e da Universidade Vanderbilt realizaram estudos em larga escala, durante os quais se constatou que a densidade específica de neurônios em papagaios e corvos é 2 vezes maior que em macacos e 4 vezes maior que em roedores. O terceiro ponto, da quantidade para a qualidade. Além do tamanho e compactação, os neurônios das aves têm mais uma característica. Eles possuem mais dendritos, prolongamentos neuronais e, portanto, mais conexões com as células vizinhas. Quarto, esses neurônios compactos, ramificados e densamente agrupados formam os chamados complexos neurogliais. Os mamíferos também os possuem, mas são muito diferentes em termos de estrutura. Enquanto nos mamíferos eles formam as chamadas colunas, nas aves eles formam aglomerados globulares. Eles simplesmente funcionam de forma mais eficaz do que as colunas. Em conjunto, todos esses fatores produzem um efeito avassalador que tornou a família dos corvos tão inteligente que às vezes chega a ser um pouco assustador. Por exemplo, que tal um corvo que saiba usar uma máquina de venda automática? Na verdade, trata-se de mais um teste complexo para avaliar a inteligência deles. A doutora Sarah Gilbert, da Universidade de Cambridge, que desenvolveu o método, explicou que precisava observar os pássaros aprendendo algo completamente novo para estudar suas habilidades cognitivas. A ideia era criar uma tarefa que não tivesse nenhuma semelhança com qualquer coisa que os corvos pudessem ter feito anteriormente na natureza. E para isso decidiu-se usar papel, de uma forma que definitivamente não ajudaria o corvo a conseguir algo comestível na floresta. Assim, ele teria que pensar completamente do zero. Cientistas construíram um dispositivo que realmente funciona como uma máquina de venda automática simples para pássaros. O corvo tinha que colocar um pedaço de papel na fenda, após o que recebia uma recompensa, um pedaço de carne. Primeiro mostraram aos corvos como a máquina funciona. As aves inteligentes entenderam rapidamente o conceito e começaram a usar esse truque. Mas então os cientistas tornaram a tarefa mais difícil. Deram aos corvos folhas de papel muito grandes, que não cabiam na abertura. Segundo o Dr. Gilbert, cerca de metade dos corvos testados percebeu de forma rápida e independente que o papel deveria ser rasgado em pedaços menores. Mas ainda tinha mais por vir. Os cientistas queriam verificar se os pássaros conseguiam produzir, de memória, uma ficha de papel do tamanho correto. Os pesquisadores equiparam cada um dos 8 corvos testados com uma máquina de venda automática pessoal que liberava petiscos somente quando um papel de determinado tamanho era inserido. Então, explicou o Dr. Gilbert, testamos se eles conseguiam se lembrar de qual tamanho funcionava e se eles mesmos o fariam. Os pássaros não tinham um molde. Eles só precisavam memorizar o tamanho da ficha de papel necessária para uma máquina de venda automática específica, e os pássaros cumpriram a tarefa com sucesso. Bem, se os corvos aprenderam tão facilmente como uma nota promissória funciona, talvez eles também saibam contar? Pode parecer engraçado, mas eles certamente sabem contar. Pesquisadores da Universidade de Tübingen decidiram testar essa hipótese. Para garantir que ninguém tivesse dúvidas, os cientistas Ellen Dietz e Andreas Nieder equiparam um casal de corvos com sensores neurais implantados cirurgicamente. Em seguida, eles foram treinados para jogar um pequeno jogo de adivinhação de números. Em uma tela, os corvos viam uma série de pontos escuros, de 1 a 5, dentro de um círculo cinza. Em cerca de um segundo, a tela apagava por um instante e em seguida uma imagem diferente era exibida. Se a segunda tela mostrasse o mesmo número de pontos, o corvo deveria tocar a tela com o bico, e então ganhava uma recompensa.
E agora um ponto importante. Observe que os corvos não viram números como 1, 2, 3, 4 e 5. Eles viram apenas diferentes quantidades de pontos. Ou seja, partiu-se do pressuposto de que o corvo não reconheceria uma imagem com formato semelhante, mas contaria o número de pontos. Para eliminar a possibilidade de reconhecimento, a disposição e o tamanho dos pontos eram diferentes, de modo que o corvo teria que contar e não reconhecer o formato. A segunda imagem continha o mesmo número de pontos que a primeira em exatamente metade dos casos. E os pássaros identificaram corretamente o número em cerca de 75% dos casos. Isso é muito maior do que a probabilidade de 50 por 50 de um palpite aleatório. Os corvos cometeram mais erros com os números 4 e 5, ou seja, quanto mais complicada a tarefa, mais difícil ficava para eles contarem, o que também indica que os resultados não foram aleatórios. O que se passava na cabeça dos corvos naquele momento? Enquanto os pássaros faziam todos esses cálculos, sensores em suas cabeças monitoravam a atividade de cerca de 500 neurônios individuais. Cerca de 100 deles alteravam sua atividade dependendo do número de pontos que o corvo estava contando em um determinado momento. E diferentes grupos de neurônios estavam envolvidos nesse processo. Alguns neurônios eram ativados quando havia apenas um ponto, enquanto outros eram conectados aos cálculos quando havia 2 ou mais pontos. Os cientistas notaram semelhanças impressionantes em como processos similares ocorrem no cérebro dos primatas. Por que isso é surpreendente? Porque, lembremos, as arquiteturas cerebrais de aves e primatas são muito diferentes. Nesse contexto, os cientistas do mesmo instituto ficaram quase chocados com os resultados de outro experimento fascinante. Você sabe o que é recursão? Engenheiros de software e linguistas entenderão imediatamente, mas vamos explicar para todos com um exemplo simples. Observe esta frase. Catherine disse a John que Susan havia comido o sorvete que ele comprou. Aqui, a frase se refere à sua própria parte. A expressão inserida Susan havia comido sorvete, que, por sua vez, se refere à expressão aninhada, ele comprou, com referências aninhadas a John e ao sorvete. Este é um exemplo de recursão gramatical. Essas construções aninhadas são comuns nas línguas humanas. Caso contrário, simplesmente não seríamos capazes de construir frases complexas. No entanto, mesmo os humanos têm uma capacidade limitada de recursão gramatical. Após um certo nível de aninhamento, perdemos o contexto e não conseguimos mais entender quem fez o que a quem. Parece familiar, não é? É por isso que até mesmo pessoas instruídas leem textos com frases longas e complexas devagar e com atenção. A recursividade gramatical em outros seres vivos é muito pior. Até recentemente, cientistas acreditavam que o pensamento recursivo era possível apenas para os humanos. Outros animais, em linhas gerais, não possuem essa profundidade de memória no nível neurobiológico fundamental. Mas recentemente, em 2020, tudo mudou. Pela primeira vez, biólogos americanos abalaram essa crença ao realizarem experimentos simples com humanos e macacos. É claro que ninguém contou aos macacos histórias sobre Catherine, Susan, John e o tal do sorvete. Para eles, a tarefa foi muito simplificada, literalmente reduzida a personagens. No experimento, o papel das frases foi desempenhado por sequências de parênteses de diferentes formatos. Os participantes visualizaram pares aleatórios de parênteses e eram solicitados a organizá-los em sequências de frases semelhantes em troca de uma recompensa saborosa. Por exemplo, assim ou assim. Era importante que os colchetes internos de uma forma simbolizassem a estrutura aninhada e os colchetes externos de outra forma simbolizassem o próprio aninhamento. Os adultos lidaram com a tarefa com facilidade, mas crianças de 3 a 4 anos erraram em quase metade dos casos. O mais interessante é que os macacos adultos tiveram um desempenho semelhante ao das crianças. Embora os macacos tenham precisado de mais tempo para aprender as regras do experimento do que as crianças, foi necessária uma sessão extra. Isso indica que os humanos não são os únicos capazes de compreender a essência da recursão gramatical.
Mas isso são macacos. O que isso tem a ver com pássaros? Você pode se perguntar se a família dos corvos se mostrou tão boa quanto os humanos, embora em menor escala. Por incrível que pareça, sim. Biólogos da Universidade de Tübingen, mencionada anteriormente, decidiram realizar um experimento semelhante com gralhas pretas da espécie Corvus coroni. As aves de teste foram expostas a sequências aleatórias de colchetes e tiveram que usar o bico para construir as frases recursivas a partir desses colchetes. Para espanto dos cientistas, os corvos nem sequer precisaram de treinamento adicional. Após uma familiarização padrão com apenas alguns exemplos, essas aves construíram corretamente frases condicionais como esta, ou isto, em 40% dos casos. E não se deixe enganar por esses 40%, não é uma porcentagem baixa. Pelo contrário, é um resultado enorme. É incrível. Porque no caso de um processo de busca aleatório, em vez de um arranjo significativo, o resultado desejado teria sido obtido com muito menos frequência. Os céticos podem sugerir que os corvos se guiam unicamente pelo formato dos parênteses, partindo do pressuposto de que os parênteses de abertura devem sempre vir primeiro e os de fechamento por último. Mas nesse caso, as aves formariam frases cruzadas e irregulares como esta, ou isto, e eles as construiriam com a mesma frequência que sequências recursivas corretas, mas isso não foi observado. No entanto, nem todos os especialistas concordaram com as conclusões desse experimento em 2020. O psicólogo cognitivo francês Arnaud Rey argumentou que o próprio desenho do experimento permitiu que os animais trapaceassem e produzissem as respostas corretas usando associações simples. Para eliminar essa possibilidade, os biólogos alemães tornaram o experimento mais complexo. Eles adicionaram uma etapa com recursão de 3 níveis na forma de sequências de frases do seguinte tipo. Se os corvos não tivessem compreendido a essência da recursão gramatical e gerado as respostas necessárias por outros meios, a frequência de frases recursivas teria diminuído ainda mais. Mas isso também não aconteceu. Os corvos lidaram bem com as construções em 3 níveis. Vamos enfatizar isso novamente. Se lhe parece que não há nada de difícil em organizar parênteses segundo um padrão bastante simples, lembre-se de que nem todos os descendentes do Homo sapiens conseguiam realizar essa tarefa. E estamos falando de pássaros, que até recentemente eram considerados, embora não estúpidos, certamente incapazes de pensar. Que tal outra habilidade extraordinária? Recentemente, outro grupo de cientistas da mesma Universidade de Tübingen descobriu pela primeira vez que os corvos conseguem operar lógica estatística. A doutora Melissa Johnston, bolsista da Fundação Hubble na Universidade de Tübingen, avaliou as novas características dessas criaturas com base em vários anos de trabalho. Em nosso laboratório, foi demonstrado que os corvos possuem competências numéricas sofisticadas, demonstram pensamento abstrato e mostram consideração cuidadosa na tomada de decisões, afirma Melissa Johnston. Resumidamente, os experimentos prosseguiram da seguinte forma. Johnston e sua equipe começaram treinando 2 corvos para bicarem diferentes imagens em telas sensíveis ao toque para obterem uma recompensa. Iniciando com uma sequência simples de bicada-recompensa, os pesquisadores foram aumentando a dificuldade gradativamente. Eis como a doutora Johnston explicou. Introduzimos o conceito de probabilidades, como o fato de que nem toda bicada em uma imagem resultará em uma recompensa. É aqui que os corvos aprendem as associações únicas entre a imagem na tela e a probabilidade de obter uma recompensa. Qual é o desafio para os corvos aqui? Os corvos foram desafiados a aprender valores bastante abstratos, em vez dos números inteiros usuais. Em seguida, tiveram que associá-los a símbolos abstratos e, por fim, aplicar essa combinação de informações para maximizar a recompensa. E os corvos rapidamente aprenderam a associar cada imagem a uma probabilidade variável de obter a recompensa. Note que não se tratava de uma simples sequência de fazer-obter, mas sim de mais provável ou menos provável. Algo ainda mais surpreendente é a consolidação dessas habilidades complexas.
Johnston e seus colegas dificultaram o experimento ao esperar um mês inteiro antes de refazer os testes. E mesmo após um mês sem prática, os corvos não se esqueceram da probabilidade de recompensa. Após 5.000 testes, os pesquisadores descobriram que ambos os corvos continuaram a escolher a probabilidade maior de recompensa, indicando que eram capazes de raciocínio estatístico. O raciocínio estatístico envolve o uso de informações limitadas sobre uma situação para tirar conclusões e tomar decisões. Não há espaço para simples instintos, é preciso pensar. Os cientistas também destacaram a relação peculiar da família dos corvos com a comida como um claro indicador de sua extraordinária inteligência. Você provavelmente sabe que muitos animais estocam alimentos para o inverno, como os esquilos. Os cães costumam enterrar algo comestível. Mas estes são mamíferos e estamos acostumados a tratá-los como criaturas inteligentes. Porém, o comportamento da família dos corvos é muito semelhante e apresenta até algumas características inesperadas e surpreendentes. Os corvos, por exemplo, também sabem muito bem que, se houver comida em excesso, podem escondê-la. Eles fazem esconderijos em folhas caídas ou encontram locais ainda mais isolados. E quando estão com fome, sabem exatamente aonde ir para encontrar suprimentos. E o mais incrível é que, às vezes, eles até colocam marcadores no esconderijo para encontrá-lo mais rápido. Parece que se colocássemos um rastreador GPS em um corvo, ele seria capaz de aprender a usá-lo. Também já foram vistos corvos carregando comida de um lugar para outro para escondê-la novamente de outras bocas e bicos famintos. Eles sabem até quais alimentos estragam primeiro e comem carne antes de outros tipos de alimentos, como nozes ou pão. Os corvos possuem outra habilidade incrível, que é simplesmente espantosa. Você provavelmente já ouviu falar do chamado experimento do marshmallow. Vamos relembrar brevemente sua essência. Uma criança recebe um marshmallow e tem uma escolha: comê-lo imediatamente ou esperar 15 minutos e ganhar 2 marshmallows. Isso se chama gratificação adiada. Este não é apenas um teste divertido, mas um estudo sério realizado na década de 1970, conhecido como o experimento do marshmallow de Stanford. A observação dos participantes do experimento nos anos subsequentes mostrou que as crianças que estavam dispostas a esperar por uma recompensa dupla tiveram mais sucesso na vida do que aquelas que preferiram menos, mas agora. Então, um estudo semelhante foi realizado com corvos. E adivinhe, eles demonstraram ter capacidade de autocontrole. Primeiro, os pesquisadores testaram as preferências alimentares dos corvos: pão, uvas, linguiça, toucinho frito e outros petiscos. Cada ave tinha um alimento favorito diferente. Em seguida, ofereceram a elas o alimento de que menos gostavam. Após um período de espera que variava de alguns segundos a 10 minutos, os pesquisadores ofereceram às aves um petisco mais saboroso ou uma porção maior do mesmo alimento. Os corvos tinham a opção de pegar o que estivesse disponível aqui e agora e voar para longe. Mas ao fazer isso, privariam-se da chance de obter o petisco mais saboroso. Assim, os corvos envolvidos no estudo estavam dispostos a esperar pelos petiscos que mais apreciavam. E não queriam esperar para receber uma segunda porção do mesmo petisco. Somente depois de obterem a comida mais desejável é que os corvos deixaram o local do teste. Outras aves, como pombos, galinhas e papagaios cinzentos, não demonstraram muito autocontrole durante um experimento semelhante. No entanto, não é preciso ser cientista para perceber que os corvos têm um comportamento bastante surpreendente que revela muita engenhosidade. Basta observá-los. Por exemplo, há algum tempo, fotos de corvos em Tóquio que conseguiram usar o trânsito da cidade a seu favor se espalharam pela internet. Ou seja, os corvos aprenderam a quebrar nozes com a ajuda dos carros que passavam. Os corvos voam até cruzamentos movimentados, esperam o sinal vermelho acender e atiram nozes diretamente na rua. Quando o sinal fica verde, os carros começam a se mover, passando por cima das nozes e rachando-as. Quando o sinal ficar vermelho novamente, o trânsito para e os corvos astutos saem para a rua e saboreiam o miolo das nozes. É sabido que as rodas dos carros podem esmagar algo. Mas como os corvos sabem disso? Sim, eles podem ter visto algo sendo atingido pelas rodas e ficando achatado. Mas há um longo caminho a percorrer entre essa observação e descobrir uma maneira de quebrar uma noz.
os pássaros deveriam ter sido inteligentes o suficiente para conectar os seguintes elementos em uma cadeia lógica: a cor do semáforo, a frequência do tráfego e o fato de que eles conseguem quebrar algo ali. No entanto, os corvos japoneses já foram observados diversas vezes por seu comportamento excepcionalmente inteligente. Um exemplo particularmente notável é um corvo tentando comprar uma passagem de metrô em uma máquina automática. As imagens mostram o corvo tentando interagir com a tela sensível ao toque, pressionando o botão próximo. Então, como se percebesse que precisava pagar com algo, ele se afasta e traz um cartão bancário no bico, que parece ter roubado de uma mulher em um caixa eletrônico próximo. Segundo testemunhas, após não conseguir pagar a passagem, a ave devolveu o cartão roubado e voou para longe. Então tudo parece mesmo como se um corvo quisesse comprar uma passagem de metrô de propósito. Claro, isso é difícil de acreditar, já que seria totalmente absurdo. Mas quem sabe? Por mais incríveis que sejam todas as demonstrações de inteligência e engenhosidade descritas na família dos corvos, não é isso que mais nos surpreende, maravilha e até choca. O que então é o que os torna assustadoramente semelhantes a nós, seu comportamento social, como as aves da família dos corvos realmente se comunicam entre si? Corvos e gralhas grasnam, isso nós sabemos. E é só isso? De jeito nenhum. Acontece que a família dos corvos possui uma gama muito ampla de ferramentas de comunicação. Em 2011, Simone Pica, do Instituto de Ornitologia de Swinsen, na Alemanha, e Thomas Begniar, da Universidade de Viena, na Áustria, descobriram que os corvos adultos tendem a se comunicar com seus pares por meio da linguagem de sinais. Até recentemente, esse tipo de comportamento era observado apenas em chimpanzés. Os corvos revelaram-se ainda mais avançados na comunicação não verbal. Enquanto as habilidades dos macacos se resumem a simplesmente apontar para algo, as aves também reagem de forma construtiva aos gestos recíprocos de seu interlocutor, ajustando sua narrativa subsequente. Pesquisadores publicaram um relatório na revista Nature Communications, no qual afirmam: esta descoberta torna os corvos comparáveis não apenas aos grandes símios, mas até mesmo aos humanos. Eis como o experimento transcorreu. Nas florestas alpinas perto da vila de Grunau, no centro da Áustria, Pica e Bugner capturaram vários indivíduos da mesma colônia de corvos e os marcaram. Em seguida, passaram vários meses filmando seu cotidiano com uma câmera digital. O material resultante foi então cuidadosamente analisado. A análise da comunicação entre pássaros em pares, bem como os encontros com corvos familiares, mostrou a predominância do diálogo clássico entre as aves. A essência é que, quando um dos corvos encontra algo interessante, por exemplo, um pedaço de madeira incomum, musgo ou uma pedra, ele se apressa em contar sobre sua descoberta aos seus parentes. Às vezes, apenas para discutir a descoberta e às vezes para presentear o parceiro de diálogo. Antes de iniciar uma conversa, o iniciador inclina a cabeça e permanece imóvel, aguardando que os outros pássaros decidam se concordam em trocar opiniões ou rejeitam a proposta. Quando os pássaros não estão ocupados com assuntos urgentes, o que geralmente acontece, eles se voltam para o iniciador e observam o objeto encontrado. A rejeição da conversa pode se manifestar como ignorar a reverência ou como uma explosão agressiva. Essa troca de informações, como sugerem os ornitólogos, fortalece os laços entre os casais familiares e na colônia de corvos como um todo. Finalmente, a terceira enigmática forma de comunicação é a capacidade de transmitir as mais finas sutilezas e detalhes não apenas de um corvo para outro, mas até mesmo através de gerações de aves. Os corvos são capazes de distinguir e memorizar o rosto de uma pessoa por anos, independentemente do tipo de roupa, principalmente se a pessoa tentar ofender uma das aves. Eles reconhecerão essa pessoa em 1 ano, em 10 anos. Até mesmo os netos das aves atuais que nunca viram o ofensor e não sofreram de forma alguma suas ações, o reconhecerão. O fato de alguns indivíduos serem perigosos será rapidamente apreendido por praticamente todos os corvos locais que não presenciaram o crime.
e isso frequentemente se transforma em uma conspiração em massa de corvos. Ao avistarem a pessoa, começam a grasnar alto, a circular sobre ela e a enfeitar suas roupas com excrementos brancos de sua própria autoria. Podem até mesmo encontrar a casa do infrator e causar diversas travessuras. Um exemplo vívido dessa vingança dos corvos é vivenciado regularmente por Shiva Kiwat, um morador da Índia. A história chegou a ser noticiada no Times of India, depois na televisão e em seguida se espalhou pela internet. Em 2016, este homem tentou resgatar um filhote de corvo preso em uma rede de metal, mas ele não sobreviveu. Desde então, toda vez que sai de casa, é atacado por corvos agressivos. Ele precisa carregar um pedaço de madeira para se defender. Eu simplesmente a balanço para espantá-los, diz Kiwat. O homem relata com tristeza o mal-entendido, angustiante que os pássaros tiveram com ele. Ele morreu nas minhas mãos, diz Kiwat. Se eu pudesse explicar para eles, eu só estava tentando ajudar. Você percebe o que mais isso significa? Os corvos são muito mais propensos à empatia do que pensávamos anteriormente. Tornou-se impossível ignorar essa qualidade quando surgiram cada vez mais evidências de como os corvos lidam com a morte de seus familiares. Eles realizam rituais funerários. Muitas vezes as pessoas notam que, quando um corvo morto é encontrado, outros corvos começam a emitir gritos alarmantes e mais corvos se juntam a eles. Então, eles se empoleiram em árvores próximas, ficam em silêncio por um tempo, como em um ritual fúnebre, e depois levantam voo juntos. Em outros casos, ao verem um corvo morto, outros pássaros começam a se comportar de maneira um tanto atípica à primeira vista. Por exemplo, esta filmagem causou bastante alvoroço certa vez. De fato, a cena é, para dizer no mínimo, arrepiante. No entanto, também existe uma explicação ritualística. De um modo geral, o comportamento incomum e consciente dos corvos em relação aos mortos deu origem ao novo ramo da ciência, a tanatologia dos corvídeos. Mas o comportamento mais surpreendente é demonstrado pelos corvos em circunstâncias mais alegres, e isso realmente quebra todos os padrões. Os corvos conseguem se entreter de maneiras que vão muito além das típicas brincadeiras desajeitadas que todos nós já vimos em filhotes de cachorro ou gatinhos. E aqui estão dois amigos corvos se divertindo com um balanço improvisado em uma corda. Eles se revezam ou fazem juntos, e obviamente fazem isso apenas por diversão. As câmeras de pesquisadores ou de pessoas comuns já flagraram diversas vezes corvos jogando uma espécie de jogo em equipe. Cidadãos complexos frequentemente observam como corvos e gralhas se reúnem em bandos para brincar. As aves sobem em uma colina e tentam empurrar umas às outras para baixo, ou voam com uma pedra no bico e se empurram intencionalmente. A ave que não consegue segurar a pedra e a deixa cair, perde. Bem, pensamos que ela perde porque é o que parece. É tão semelhante a brincadeiras humanas que nada mais nos vem à mente. E claro, devemos destacar o senso de humor peculiar dos corvos. Sim, você leu certo. Os corvos adoram pregar peças e provocar. A internet está cheia de vídeos de pessoas que filmam corvos provocando gatos ou cachorros, puxando seus rabos e atrapalhando a caça. Aqui está, por exemplo, um vídeo de um corvo arrastando um rato pelo rabo e este não consegue se livrar da criatura emplumada incômoda. O importante é que o corvo está ou provocando o rato ou tentando brincar com ele. Não está tentando machucá-lo, caso contrário, o teria matado com uma única e forte bicada na cabeça. Os corvos são capazes de reduzir um pequeno animal à carne moída em questão de segundos. Ou aqui está a filmagem de um corvo tentando agarrar o rabo de um gato e posicionando os pés de forma a escapar instantaneamente. Ou seja, ele sabe perfeitamente que o rabo do gato não é uma minhoca nem nada comestível. Pelo contrário, entende que pode se meter em encrenca por causa dessas brincadeiras. Mesmo assim, repete a ação várias vezes, porque simplesmente não consegue se controlar. Isso claramente o diverte e o encanta. Ou então, veja um vídeo absolutamente adorável de um corvo fazendo amizade com um cachorro e brincando juntos. É tão estranho quanto se uma borboleta fizesse amizade com um sapo. São tão diferentes e, na natureza, eles são inimigos, não amigos. E essa briga entre um corvo e um gato é simplesmente inacreditável. É simplesmente fantástico.
Talvez seja a hora de reconhecer a família dos corvos como uma espécie inteligente, levando em conta que eles superam até mesmo os macacos em muitas características intelectuais. Obviamente, isso não vai acontecer no futuro próximo, mas podemos pelo menos tentar nos aproximar dessas criaturas incríveis e começar a interagir mais com elas. Talvez corvos e gralhas se tornem não apenas uma espécie divertida vivendo em simbiose com a humanidade, mas nossos verdadeiros amigos e auxiliares, como os cães, por exemplo, e exemplos assim já existem. Por exemplo, em 2018, a administração do parque temático Puy du Fou, na França, treinou 6 corvos para coletar lixo na reserva histórica. Os corvos recolhiam bitucas de cigarro e pequenos detritos. Eles levavam todo o lixo para uma caixa especial que automaticamente fornecia uma recompensa aos pássaros pelo seu trabalho. O gerente do parque, Nicolas de Villiers, disse que a essência desta campanha é basicamente divertida. O objetivo não é apenas limpar, porque geralmente os visitantes tentam manter o parque limpo, disse ele. Muitas aves que vivem no parque fazem contato facilmente com as pessoas e demonstram sua interação com aqueles ao seu redor de forma lúdica. Mas 4 anos depois, em 2022, a Suécia decidiu envolver corvos na coleta de lixo de forma séria. Uma empresa sueca com o nome autoexplicativo de Corvid Cleaning desenvolveu um método para atrair corvos selvagens para essa atividade socialmente útil. Em um projeto piloto, os pássaros recolhem as bitucas de cigarro descartadas nas ruas e praças da cidade de Södertälje e as colocam em uma caixa especial. O projeto envolve corvos selvagens que recebem comida para cada bituca de cigarro colocada na caixa. Segundo o fundador da empresa, Christian Günther Hansen, apenas aves selvagens que demonstram interesse na tarefa por conta própria participam da coleta. Ninguém as força ou as treina especificamente. O projeto foi lançado como parte do esforço para combater o lixo nas ruas e reduzir os custos de limpeza da cidade. De acordo com a fundação Keep Sweden Tidy, mais de 1 bilhão de bitucas de cigarro são deixadas nas ruas da Suécia todos os anos, o que representa 62% de todo o lixo do país. Södertälje gasta 20 milhões de coroas suecas com a limpeza das ruas, o equivalente a mais de 1,9 milhão de dólares. Segundo Günther Hansen, o envolvimento de corvos selvagens na coleta de bitucas de cigarro na cidade poderia economizar pelo menos 75% dos custos nesse setor. Por outro lado, as aves também poderiam ajudar as pessoas a proteger locais importantes. Lembra-se do exemplo daquele pobre indiano que foi perseguido por corvos por supostamente ter matado um filhote de corvo? E a excelente memória dos corvos, que retém imagens por muitos anos, poderia realmente ajudar a identificar criminosos foragidos. Quem sabe, talvez no futuro, os agentes da lei sejam acompanhados por assistentes emplumados, além dos cães policiais? E aí seria só um passo para ter um corvo como testemunha em um caso. Ou talvez até um investigador?